Oi, meu nome é Michele e nesse canal eu falo de milagres reais e histórias reais que aconteceram com pessoas. São casos que eu coleto pela internet de pessoas que me contam. Então, se você tem algum relato, envia pra gente, tá aí na descrição da história. Bom, primeiro que eu vou contar para vocês aconteceu em 1998. Ele era um policial militar, essa história até saiu em alguns jornais. Ele era um policial militar, ele era policial. E nesse dia ele saiu para atender uma ocorrência. Só que no dia anterior, ele tinha duas irmãs muito religiosas que tinham viajado a Aparecida. E trouxeram, vocês sabem como que é em Aparecida, né? Tem um monte de camelô e tal. E trouxeram para ele um boné. E que elas aproveitaram que elas compraram lá, mandaram logo benzer, né? Trouxeram esse boné para ele. Ele disse, quando ele contou essa história, que ele não gostou muito. Primeiro, porque ele não usava chapéu. Segundo, porque não era uma coisa assim útil para ele, né? Ele pensava tantas coisas que elas podiam ter me trazido lá de Aparecida. E aí ele ele agradeceu e tal, e no outro dia ele ia sair para atender essa chamada, né? Só que aí veio na cabeça dele, sabe quando você tá saindo dizendo assim, eu devia colocar aquele boné. E aí ele pegou e resolveu, mesmo contra a vontade dele, mas às vezes o coração da gente pede, né? A gente tem que obedecer. E aí ele saiu e levou o boné com ele, colocou o boné na cabeça. E nesse dia, a ocorrência que estava acontecendo era um assalto a uma empresa de valores. Sabe essa que faz transporte de valores? Então, tinham sequestrado familiares de 3 funcionários e tava um tiroteio louco quando ele chegou lá. E ele foi atingido na cabeça por um tiro de AR-15. Eu não sei se vocês sabem como que esse tipo de artilharia funciona, mas a AR-15 é uma artilharia de guerra. Os efeitos dela é tanto na entrada, né, porque ela atravessa, uma bala de AR-15 atravessa até concreto, quanto na saída, porque quando ela sai estourando, entendeu? Então, é tanto na entrada quanto na saída. E aí, no meio desse tiroteio, ele foi atingido na cabeça. E aí foi levado às pressas pro hospital e foi uma surpresa ele não ter morrido imediatamente, né? Levaram pro hospital, teve tempo de chegar ao hospital e tal. E aí fizeram a operação e milagrosamente ele sobreviveu. Só que os médicos ficaram muito surpresos porque a bala não fez aquele estrago na saída. Então significa que teve uma barreira que impediu a bala de, como se impedisse a bala de ativar toda a sua potência, porque aquela barreira primeira impediu a bala de explodir dentro da cabeça dele, entendeu? Como se ele tivesse pego só os resquícios da bala. E aí os médicos perguntaram para ele qual era o tipo de capacete que ele estava usando, porque foi muito eficiente na proteção contra a R15. Eles ainda não tinham encontrado esse tipo de material e ele disse que não estava usando capacete nenhum. E foi aí que ele lembrou que nesse dia ele estava usando o boné de Nossa Senhora, lá do Santuário de Aparecida, que ele acredita e é evidente que o protegeu, né? Mas uma peça de pano jamais teria capacidade. Na verdade, o que o protegeu foi a fé das irmãs dele, né? Que pediram a intercessão de Nossa Senhora junto a Deus para sempre proteger o irmão. Bonitinha essa história, né? Por isso que
Esses símbolos que a gente compra são importantes, não pela coisa em si, mas pela fé que ela carrega da pessoa, entendeu? Uma medalhinha é só um objeto, um terço é só um objeto, mas a fé que ela traz, que nos remete a Deus, isso sim tem valor, é a nossa fé. Teve uma outra historinha que eu estava me lembrando também, um outro caso que eu estava me lembrando para contar para vocês. Era de. Gente, deixa eu lembrar, porque cabeça. Era de um caso também de acidente. Ou foi um caso. Foi um caso de Nossa Senhora das Graças. Peraí. Gente, eu não lembro. Mas quando eu lembrar, eu volto e gravo outro vídeo. Mas eu lembrei de um caso, falando agora em terço, que aconteceu comigo. Já que é para contar histórias reais, né? Eu lembro que eu sempre ia para o trabalho de ônibus. Nessa época eu não tinha carro e tal. E aí eu ia para o trabalho e eu aproveitava. Na ida eu rezava 2 terços e na volta eu rezava mais 2. Então eu sempre tinha o meu terço e eu ia rezando e voltava rezando. Aproveitava o tempo do ônibus, né? E aí um dia, voltando do trabalho, eu me sentei no meio do ônibus, ao lado de um rapaz que eu nunca tinha visto. E passou umas paradas, né? E num lugar assim mais onde o trânsito estava fluindo mais, 2 rapazes, um que estava sentado na frente, perto do motorista, e um que estava sentado lá no fundo, anunciaram um assalto. E os dois armados, né? E aí um vinha de um lado e o outro vinha de trás, né? Eles anunciaram um assalto, tiraram o dinheiro da moça, da cobradora, né? E vinham puxando as bolsas, dinheiro, colar, tudo, de todo mundo. Puxavam mesmo, bem violentos. E aí eu estava sentadinha com meu terço, com minha bolsa no colo, né, vindo do trabalho. Nem lembro se tinha dinheiro, eu lembro que tinha meu celular, meu único celular, né? E aí eu com o meu tercinho na mão, eu olhei aquele rapaz que estava do meu lado e eu fiquei com medo daquelas armas. Quem não ficaria, né? De um 38. E aí eu fiquei com medo, eu fiquei pensando, gente, se esses rapazes no momento de loucura resolvem atirar em alguém, né? E aí eu fiquei pensando, mas meus documentos estão todos aqui. E aí eu me fixei mais em Nossa Senhora e agarrei a mão do menino que estava do meu lado, que eu falei assim, pelo menos se eu morrer agora, aí eu tô de mão dada com alguém, eu não vou morrer me sentindo tão sozinha. Agarrei a mão dele, ele segurou minha mãozinha também. A gente ficou lá de mão dada, eu com um tercinho na mão e rezando. E aí eles vieram, um por um. Eu tava assim como se fosse no banco número 5, tanto de trás quanto de frente, sabe? Aí eles roubaram, iam roubando dos dois lados. Tchu, 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 tchu. Quando chegaram no meu, eles se encontraram, né? Um chegou primeiro do que o outro, um chegou primeiro e ele não pediu minha bolsa e nem pediu a carteira do rapaz que estava do lado. Fomos as 2 únicas pessoas do ônibus que não sofremos a violência que eles praticaram. E justamente um segundo depois, o ônibus parou, eles desceram lá com um fruto, as bolsas, o fruto do assalto, né? Do roubo que eles cometeram e foram embora. Então eu acredito esse milagre a Nossa Senhora, não que ela não tenha protegido a todos, né, através da intercessão dela para Deus, mas ela protegeu sim, porque ninguém saiu ferido e eu ainda segui com meu celular. Então hoje eu sempre procuro, se eu tô fazendo qualquer viagem, qualquer lugar que eu vou, eu procuro levar o meu terço, que a gente nunca sabe os perigos que a gente vai enfrentar e a oração realmente é a única arma que a gente tem contra o mal. Nada mais funciona. É a oração.
Pois é, se você tem alguma historinha, manda pra gente.